do mês de maio, do Dia do Assistente Social, 15 de maio, e que se desdobra pelo mês inteiro, e que é uma oportunidade exatamente para se refletir sobre a realidade da profissão na modernidade, nos dias de hoje, e na tragédia humana que é a que caracteriza os dias atuais. Eu peço desculpas pelo atraso, porque eu fui vítima de uma das violências urbanas, que é o trânsito. A gente já começa o dia enfrentando essa violência. E nós temos o privilégio de nos deslocarmos por um meio mais tranquilo, mais rápido, que é o automóvel. Imagina quem depende desses transportes públicos aqui, sobretudo numa metrópole como São Paulo. Os ônibus superlotados, o assédio às mulheres, nesses ônibus sem qualidade, sem dignidade. Os transportes de massa são tão escassos, tão limitados, em termos de grandes possibilidades de linhas, como o metrô. O metrô tem poucas linhas e mesmo assim já está saturado. As unidades, os trens já estão quebrando, já não tem o mesmo conforto, já não tem a mesma agilidade, porque o problema urbano é um problema que não tem sido prioridade ou não tem sido planejado como deveria ser há muitas décadas, para inclusive prevenir a realidade dos dias de hoje. Mas, do outro lado, vocês, ao mesmo tempo que nos pedem para discutir a violência urbana, que tem várias caras, várias expressões, vocês, de outro lado, vocês apontam a necessidade e me pedem para a gente estimular uma reflexão sobre a questão dos movimentos sociais. E aí a gente pode até acrescentar os movimentos sociais urbanos, que é uma expressão política da organização da sociedade civil. A sociedade humana, ou os estados, o Estado como instituição política, a sociedade como um todo, ela se organiza como uma sociedade política e uma sociedade civil. A sociedade política é o Estado e as instituições políticas, todas. Os poderes do Estado, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. E a cada um desses poderes se agregam outras instituições políticas. Por exemplo, as leis, os sistemas jurídicos. Do outro lado, tem as instituições que respondem pelas políticas públicas, como as instituições de saúde, as instituições de educação, as instituições todas que representam a superestrutura da sociedade como sociedade política e que organiza a sociedade e que dirige a sociedade politicamente, além dos partidos políticos. Os partidos políticos são instituições políticas que definem o quadro de poder da sociedade em um determinado momento, em uma determinada conjuntura. São os partidos que se supõe que sejam não só agrupamentos humanos, agrupamentos sociais, mas sejam também projetos políticos, sejam projetos de poder, sejam projetos de organização da sociedade, projetos de desenvolvimento da sociedade. Então é isso que define o quadro considerado sociologicamente como o sistema político, a estrutura política do país. De outro lado, você tem a sociedade civil, que são as instituições sociais e que são os grupos sociais, que são as organizações de base da sociedade e que se supõe que as instituições políticas existam em função da sociedade civil. E isso é uma realidade dinâmica, uma realidade em permanente mudança, em permanente transformação. E a expressão em cada momento da história define as conjunturas, que são o modo de como essa estrutura de organização social, de organização política, de organização institucional se manifesta, se expressa, funciona num determinado momento da história,
e é isso que define a conjuntura em cada momento, em cada realidade. E uma profissão como a nossa, em geral as profissões sociais, elas existem para cumprir uma função social voltada a atender uma determinada necessidade, uma determinada demanda da sociedade civil. E ela é organizada, e ela é institucionalizada, e ela é fiscalizada pelo Estado. Determinados órgãos do Estado existem exatamente para regular, e para disciplinar, e para organizar, e para fiscalizar o funcionamento de uma dada função social que deve corresponder a uma determinada demanda da sociedade civil, numa determinada conjuntura e num determinado momento da história dessa sociedade. Nós estamos exatamente num quadrante da história brasileira e da história mundial, caracterizado por uma realidade extremamente dinâmica, extremamente revolucionada pelas novas tecnologias, né? Pelos avanços da ciência e da tecnologia correspondente a esses avanços da ciência, impactando a vida, né, da sociedade, das sociedades, e criando soluções, mas ao mesmo tempo gerando problemas, né? Porque, por exemplo, à medida em que a sociedade incorpora determinados avanços científicos e tecnológicos, então isso impacta a vida da sociedade no processo histórico e social. Então são os ciclos históricos que se manifestam de determinado modo e criam determinadas necessidades, criam determinados problemas e exigem determinadas respostas, determinadas soluções, determinadas políticas. Em geral são políticas públicas, políticas do Estado, né? E dentro disso existem momentos mais agudos, no caso, por exemplo, a questão urbana. Quando a sociedade humana ela se distribui de forma mais equilibrada no espaço geográfico, no espaço social, os problemas se tornam menos complexos, menos agudos, e as políticas se adequam de forma mais, não diria mais fácil, mas mais viável, de quando essa distribuição humana se faz de forma tão desequilibrada como ocorre no dia de hoje, que é a questão da concentração urbana. Por vários fatores. Não é um fenômeno recente, mas é um fenômeno que vem se agudizando, se complicando, né, se manifestando de forma mais complicada a partir da industrialização. Né? Com a industrialização veio a intensificação da mobilidade, do processo urbano, de transferência, né, da população que era maior, mais elevada, num determinado momento do desenvolvimento do país, né, concentrada mais na atividade primária da economia, e aí, em geral, o sistema econômico, o sistema de produção, a produção da riqueza e a distribuição da riqueza que define a concentração maior ou menor, né, da sociedade, dos seres humanos, dos grupos sociais, seja no campo ou na cidade. Então, com a revolução tecnológica e com a revolução industrial, né, e com os avanços da ciência nos tempos atuais, o fluxo campo-cidade se intensificou e a concentração de espaços pequenos de convivência humana se apresenta como um verdadeiro caos, que é a questão da concentração nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. E isso é um processo que se dá mais ou menos planejado, mas é inevitável. É inevitável por conta de que não só o atrativo das condições de sobrevivência e de trabalho nos grandes centros urbanos
mas também a escassez de oferta de trabalho no campo, nas pequenas cidades do interior, né? Isso são fatores que contribuem, e também um fator estrutural, como por exemplo, a não democratização da terra no campo. Não se dividiu a terra no campo. Consequentemente, a concentração do principal fator de produção no campo, que é a terra, continuando tão concentrada como era no século XIX, no século XX, faz com que grande contingente da força de trabalho que vivia no campo, ou que vivia do campo, da atividade primária, agrária, a pecuária, atividade primária da economia, é forçada essa população a migrar, vai migrando no curso da origem até os grandes centros urbanos, e aí essa concentração urbana, ela se apresenta de uma forma problemática, né? Porque os que migram do campo para a cidade, nem sempre, ou quase sempre, estão numa condição de formação profissional, de experiência profissional, de valores de convivência, na forma de conviver, na forma de trabalhar, na forma de lidar com as relações humanas, relações sociais, inadequadas para aquilo que o espaço urbano exige. Portanto, há um desencontro, há uma desarmonia dentre aqueles que chegam originários do campo para os espaços urbanos e quando chegam estão despreparados para se incorporar à economia industrial, à atividade nas fábricas, nas indústrias, nas atividades urbanas e também de conviver com valores tão diversos, tão distintos e muitas vezes tão contrários aos valores que são próprios da vida urbana, das relações nos grandes centros urbanos, nas regiões metropolitanas, porque há uma forte conurbação. As cidades dos grandes centros já não se definem pelos seus limites municipais, extrapolam esses limites pelos municípios da larga região metropolitana, ou da Grande São Paulo, da região metropolitana como um todo, e que as divisões são artificiais. As divisões de uma cidade em relação à outra são fronteiras artificiais, simplesmente administrativos, simplesmente formais, institucionais, mas no concreto da vida dos municípios e das pessoas nessas grandes regiões, o foco de convivência não é mais a cidade, é a região metropolitana, em que as pessoas moram numa cidade e trabalham na outra, ou moram numa cidade e trabalham na outra, e demanda e se serve dos serviços de outra, os serviços urbanos. Portanto, há uma complexificação, além de ser uma complicação da vida na cidade e na vida dos grandes centros urbanos, com o fato de que as organizações administrativo-políticas, político-administrativas, não estão devidamente preparadas e devidamente habilitadas a responder aos governos de regiões desse porte. Não só o tamanho, a extensão geográfica, mas a intensificação da ocupação desse espaço, espaços muito estreitos, muito limitados, com demandas reprimidas do ponto de vista da ocupação do espaço, do ponto de vista habitacional, do ponto de vista da locomoção, do ponto de vista da oferta de serviços urbanos, de modo a atender às demandas, que já não são mais demandas individuais, são demandas coletivas. São demandas coletivas. Quando se fala, por exemplo, do problema de saúde e nas demandas da população para o serviço de saúde, já não se contam por indivíduos, mas se contam por milhares de pessoas, grandes conglomerados que demandam esses serviços sempre limitados frente a uma demanda que cresce. Além do fato de que o polo de uma região metropolitana, ou os polos de uma região metropolitana, também recebem demandas de cidades vizinhas que transferem para o polo dessas grandes regiões metropolitanas funções urbanas
né, pela incapacidade desses municípios oferecerem serviços para atender essas demandas, e reduzem a sua ação a meios para fazer a população chegar a esses polos urbanos em relação ao recebimento de determinados serviços. É o caso, por exemplo, da saúde. Tem prefeituras, municípios, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, em que os municípios não têm equipamento de saúde. Compram, como é que ambulância para poder levar a população para ser atendida em outra cidade. Então pagam um motorista, compra uma ambulância e se reduz a isso a política de saúde da grande maioria dessas pequenas cidades da região metropolitana. E isso causa, imagina, vocês conhecem melhor que eu, vocês convivem essa realidade todo dia, né? E aí vem, né, grandes problemas, grandes críticas, grandes desconfortos e grande violência. A violência nos espaços do serviço público, por incapacidade desses serviços públicos atenderem plenamente a demanda, pessoas são atendidas nos corredores, em macas, ou não conseguem nem ir em nenhuma maca, né? E isso é realmente algo que se agrava todo dia, e quando você tem um serviço melhor, esse serviço é o mais demandado, é o mais procurado, e ele termina daqui a pouco, não tem mais a funcionalidade que tinha no começo, tal o caos de uma demanda reprimida e a incapacidade dessa instituição atender adequadamente, devidamente a essa demanda, né? E é isso que a gente fala, e aí há os desdobramentos. Por exemplo, para você chegar a um equipamento de saúde, ou um equipamento de educação, ou um equipamento de qualquer natureza na demanda de serviços públicos, você começa enfrentando o problema da mobilidade. Que a mobilidade é uma outra função urbana. Você ser capaz de se mobilizar na cidade. É um dos primeiros direitos sociais e humanos, é a mobilidade. Primeiro que na Constituição Federal prevê o direito a você ir e vir, o direito à mobilidade, né? Para inclusive acessar outros direitos. Para você se locomover para o trabalho, você precisa de um serviço, né, de transporte público. Para você demandar um serviço de saúde, você precisa se locomover na cidade. Para você ter acesso a um equipamento de cultura, a mesma coisa, de educação, enfim, de todas as funções urbanas, né, e cada vez se criam mais necessidades nos grandes centros urbanos, e cada vez a infraestrutura urbana ela é incapaz de absorver e de atender com uma certa normalidade, né, o fenômeno urbano com essa dimensão e com essa dificuldade enorme que todos nós convivemos e vivemos com ela no dia a dia, numa cidade, por exemplo, numa metrópole, uma megalópole como São Paulo, né? E dentro dessa realidade tem o problema da violência, que vocês querem também abordar hoje aqui nessa nossa reflexão, o problema da violência, que se expressa de diferentes modos, desde o transporte, a escassez do transporte, a qualidade do transporte, o custo do transporte, né? A superlotação do transporte, né? O tempo que se perde 8 horas, tem pessoas que moram a grandes distâncias, trabalham em outras grandes distâncias, perde 8 horas por dia, quer dizer, 8 horas para dormir, são 8 horas perdidas na locomoção numa cidade em que o direito à mobilidade é negado, não existe, né? E é um direito social, a mobilidade. Por isso que é preciso criar políticas públicas para começar atendendo o direito à mobilidade, né? E aí a gente tem uma PEC de minha autoria, a PEC 90, que incluindo o direito ao transporte público, né, como um direito social. O transporte público como um direito social baseado no direito à mobilidade, que é um direito humano, essencial, é um direito social. Essa PEC já foi aprovada na Câmara, em duas sessões, um fórum qualificado, que é o que é exigido na aprovação de proposta de emenda constitucional. Está no Senado, mas o Senado é muito lerdo, também a Câmara o é. Mas isso por conta do quê? Porque a sociedade civil, né, ainda não tomou consciência, né, de que os transtornos que a população enfrenta
no cotidiano, nas cidades, se deve basicamente, entre outras coisas, pelo desrespeito a esse direito humano essencial, a esse direito social fundamental, que é o direito à mobilidade. Então, à medida em que assim como a saúde, que está no artigo 6º da Constituição como um direito social, assim como a educação, assim como a segurança pública, assim como o trabalho, assim como a previdência social, assim como os direitos da criança, do adolescente, da mulher e do idoso, está no artigo 6º da Constituição Federal, como direitos sociais, né? Não são direitos individuais, não são direitos civis, são direitos sociais, direitos coletivos, no artigo 6º da Constituição. E qual é a consequência prática da incorporação desse direito no artigo 6º da Constituição, ou seja, a constitucionalização do direito, é que obriga o poder público a ter políticas públicas para atender esse direito. Pode parecer uma coisa abstrata? Não. Põe lá no texto o transporte como direito social, porém é preciso que isso crie direito. Isso cria direito na perspectiva constitucional, que é a lei maior do país, e ao reconhecer, ao incorporar um direito, gera a obrigação do Estado a criar políticas públicas para atender a esse direito. E se o Estado não o faz, o cidadão pode recorrer ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para garantir que esse direito seja respeitado, seja atendido. Mas para isso a sociedade tem que tomar consciência desse direito, né? E tem que exigir, né, que esse direito seja reconhecido e seja traduzido na prática em políticas públicas. Consequentemente, em recursos orçamentários, em recursos financeiros. Quer dizer, ao planejar as finanças públicas e as prioridades orçamentárias e as metas a serem cumpridas num período de um ano pelo governo, ou plurianual, que é um outro plano, outra fase do ciclo orçamentário, que é quando o governo assume, ele apresenta e propõe ao legislativo um plano plurianual, que vai para além do seu governo em um ano, né? Já contém as diretrizes fundamentais, as diretrizes básicas de como o governo vai se comportar na gestão orçamentária financeira, ano a ano, através da lei orçamentária anual, que se aprova e se apresenta nos poderes legislativos ano a ano. Então, na medida em que o transporte se transforma num direito social, necessariamente os planos plurianuais e os planos as leis plurianuais, o orçamento plurianual e os orçamentos anuais, seja da União, do Estado e do município, devem prever necessariamente metas e recursos correspondentes a essas metas, de modo a atender a esses direitos sociais, né? Os direitos individuais, eles são aqueles que estão já na Constituição, da origem do conceito de uma Constituição, os direitos individuais, os direitos civis, o direito à vida, o direito à liberdade, né? O direito político de escolher seus representantes, inclusive de disputar o poder para representar a cidadania, são direitos individuais, né? Quando esses direitos, e aí esses direitos se expressam de forma mais clara, exatamente no meio urbano, são os direitos sociais, são os direitos coletivos. São os direitos coletivos correspondentes a direitos sociais. Porque são direitos coletivos e geram demandas coletivas, né? Por exemplo, o direito da criança à creche, o direito da mulher também à creche, dos pais, não é só da mulher. Homem e mulher são os pais que são responsáveis pela educação dos seus filhos, e, portanto, o direito à creche, o direito à educação, né? O direito à saúde, o direito... Então, nesse sentido, a sociedade vai se organizando, e à medida em que a sociedade se politiza, à medida em que a sociedade toma consciência dos seus direitos de cidadania, e a partir da tomada de consciência coletiva dos direitos de cidadania, gera organização, gera politização e gera ação. E aí é que a gente já chega no aspecto da nossa reflexão hoje, que são os movimentos sociais. Os movimentos sociais
né, são a consequência, né, da tomada de consciência por parte dos cidadãos e cidadãs dos seus direitos sociais, né, dos seus direitos coletivos, da vida na cidade, o direito à cidade, que no fundo tudo se resume ao direito à cidade. Todos, a cidade é de todos, e todos têm direito à cidade. Por isso que o termo cidade reporta a cidadania, reporta a cidadão. Quando alguém não tem os seus direitos humanos, seus direitos sociais atendidos, né, na vida da cidade, essa pessoa a ela está sendo negado o direito à cidade. A ela está sendo negada a condição de cidadão e de cidadã. A ela está sendo negada a cidadania. Veja como isso é importante. Isso não é, sabe, é fundante na organização urbana, na organização do meio urbano, no planejamento urbano, no governo das cidades, né? E sendo megalópolis, a gestão da cidade também tem que corresponder a essa complexidade do espaço urbano ocupado de forma tão intensa, né, do ponto de vista demográfico, com uma diversidade imensa, com uma diversidade inclusive cultural, e com demandas reprimidas, né, pela descontinuidade das políticas públicas, das gestões públicas. A cada 4 anos, no máximo a cada 8 anos, né, se sucedem as gestões, e são gestões que não incorporam, né, as políticas públicas da gestão anterior, até políticas públicas resultantes da pressão da cidadania pelos direitos de cidadania. Então se interrompe, se começa um outro processo e, consequentemente, se vão gerando mais déficits, mais demandas não respondidas, e aí é que gera a violência. A violência começa desde aí. Além também dos direitos difusos. O direito a um ambiente, meio ambiente, né, sadio, que preserve a saúde das pessoas, né? O direito ao patrimônio cultural, também é um direito difuso, né? Então, os direitos, eles não são estáticos. Assim como o ser humano não é estático, a sociedade não é estática, a realidade, né, social não é estática, ela é dinâmica e ela é dialética, e ela se transforma permanentemente. Consequentemente, os direitos humanos não são estáticos. Eles se ampliam, né, e eles vão criando novos direitos. E quanto mais uma sociedade é politizada, é organizada, né, é participativa, tanto mais, não só os direitos já conquistados são respeitados através da ação do Estado, Estado como instituição política, vale também para os governos estaduais, para os governos municipais. Há uma relação direta entre o nível de qualidade de uma gestão, né, o nível das políticas públicas dessa gestão e o nível de organização, de conscientização, de politização e de organização e participação política da sociedade. Por isso que a intervenção de um profissional, né, e aí o profissional assistente social, que é o que está na mesa nesse momento, ou mesmo, né, o profissional de pedagogia, o profissional de psicologia, o profissional das áreas sociais de um modo geral, precisam se atualizar, precisam estudar permanentemente, precisam estar antenados com a dinâmica da sociedade e, consequentemente, coletivamente, através das suas instituições, né, se manter atualizados frente às novas demandas, frente às mudanças que ocorrem na sociedade, né, de modo a adequar, a atualizar os seus instrumentos profissionais, a sua abordagem conceitual, teórica, profissional, né, e os seus métodos de ação profissional, de modo a estarem compatíveis ou compatibilizados ou adequados às demandas dos novos tempos. Passou o tempo em que nós, profissionais, trabalhadores sociais,
bastava dominarmos as técnicas, terminar a faculdade, dominar os instrumentos de pesquisa, de fazer entrevista, atender individualmente um problema social colocado no nível do indivíduo, quando muito no grupo familiar, quando muito nas comunidades locais. E essas realidades elas estão se transformando de forma célere e de forma brutal nos dias de hoje. Então, o nosso instrumental profissional, os nossos equipamentos profissionais, os nossos instrumentos profissionais, as nossas técnicas profissionais, o nosso quadro conceitual profissional, ele se supera muito mais rapidamente do que há 20, 30 anos atrás, quando a gente promoveu aquele congresso, o terceiro congresso, e viramos a mesa, porque a categoria estava estagnada por pressão de um regime de força, né, e que não permitiam a crítica, nem muito menos as demandas coletivas, nem muito menos a organização política do povo para pressionar no sentido de ter atendido os seus direitos. Aí é que veio a luta de resistência e o surgimento dos movimentos sociais, os movimentos populares e os movimentos sociais urbanos. Então, claro que o fenômeno da organização da sociedade civil não é a partir apenas do momento em que se deu esse processo de repressão política, de falta de liberdade no país. Lembremos, por exemplo, os sindicatos, a organização sindical. Que os sindicatos são um movimento social, os sindicatos são movimentos sociais. Né? E cada movimento social, ele nasce inspirado num objetivo, um objetivo coletivo. Né? Todo movimento social, seja popular, seja urbano, seja sindical, que são as variáveis, né, como se classificam os movimentos sociais, cada um deles se define exatamente pelo seu objetivo, pela sua motivação, pela razão pela qual as pessoas se juntaram, se organizaram e se transformaram numa força política. Os movimentos sociais, sejam populares, sejam movimentos sociais de mulheres, de negros, né, sindical e outras expressões de organização da sociedade civil, eles são expressões políticas da sociedade civil. Assim como os partidos políticos são expressões políticas da sociedade política, que é o Estado e as instituições políticas, em que eu falei no início, no âmbito da sociedade civil, também as organizações políticas são exatamente os movimentos sociais. Movimentos sociais populares, movimentos sociais em torno de questões específicas, como a questão de gênero, a questão de raça, né? A questão, enfim, de direitos sociais, direito à creche, o direito à escola, direito, que são movimentos sociais, movimento de saúde, movimento de luta por creche, movimento de luta contra a caristia. Lembra aquele momento em que a caristia era um problema grave na história do país, numa época que tinha repressão política, na época da ditadura. As mulheres se mobilizaram, saíram fazendo abaixo-assinado, exigindo preços mais baratos, preços da cesta básica, porque estava arrochando muito, né, o orçamento familiar do trabalhador, do assalariado, da mulher, enfim. Quer dizer, então é uma expressão política. Os movimentos sociais, os movimentos populares, eles sempre se organizam em torno de objetivos e interesses concretos. Quando esses interesses são atingidos, são conseguidos, esses objetivos são conquistados, né, a tendência do movimento é se desagregar, a menos que ele já tenha conquistado um nível de politização que ele é capaz de perceber outros direitos sociais e, consequentemente, de se colocar de novo em luta, em movimento para conquistar um novo direito. E tem mais isso. Quando um governante, quando uma gestão pública, quando a sociedade, né, estimula as organizações sociais das classes populares em torno de direitos, né, em torno, né, de necessidades concretas, né, o passo seguinte é exatamente o surgimento dessas organizações sociais. Né. E tem mais, quando o governante, quando um determinado movimento popular, social, conquista um determinado direito, a tendência é a expectativa de um novo direito.
do atendimento a um novo direito. Daí porque, quando você tem governos democráticos, governos que dialogam com a sociedade, não necessariamente que atendam a todas as demandas, que é impossível, mas pelo menos abrem um diálogo, uma relação horizontal, né, entre essa demanda, essa pressão da sociedade e o poder de responder, de atender, ou de acolher uma determinada demanda, que se estabelece uma dinâmica social, né, e uma dinâmica política que faz avançar o nível de consciência política dos direitos e o nível de organização política na defesa desses direitos, e que tem o mérito que, a partir de um certo estágio, se torna como expressão política na disputa do poder. E isso é extremamente importante, né? Porque os problemas, a solução dos problemas não é administrativa, não é técnica, embora contenha aspectos administrativos, aspectos técnicos, aspectos de recursos, aspectos financeiros, mas o estágio mais avançado da luta social, através dos movimentos sociais, é exatamente a expressão política, né, dessa organização social e a força política que passa a influenciar a distribuição do poder na sociedade e a forma como esse poder se exercita e a relação povo-governo, na relação entre governo e sociedade civil. E se a gente não tiver isso presente, a gente pode atrasar o processo de mudança, né? No sentido de que, se a gente leva, né, a resposta às demandas como agentes do Estado, de uma forma alienada, ou alienante, ou isolada, setorizada, né, individualizada, a gente atrasa o processo de organização, o processo de conscientização, o processo de mobilização, o processo político. E, portanto, a mudança. E a mudança é fruto da força política que se acumula numa certa direção. Por isso que nós, assistentes sociais, temos que sermos, quando a gente diz que nós somos agentes de mudança, também somos agentes do atraso, dependendo de como a gente se comporta profissionalmente, tá certo? Se você leva o Bolsa Família só com aquele cartãozinho bonitinho que é um fetiche, na sociedade moderna, o cartão de crédito é um fetiche. Você se imagina com muito poder, porque você vai no caixa eletrônico, você saca, né? Aí você se você não se cuida, você não tem o limite de até quando você pode ir, aí você se endivida, aí você se perde o resto da vida, né? Mas é um símbolo da modernidade, das novas tecnologias, e isso é perigoso para um cidadão e uma cidadã, não é desconhecido, ele tem o direito de ter acesso ao crédito, ele tem o direito de ter um instrumento para acessar diretamente o crédito, sem ter que enfrentar o incômodo, o desconforto de muitas vezes ser barrado na porta de um banco pela sua aparência, que não é de gente que tem dinheiro, e é mais, pelo menos, um caixa eletrônico. Quer dizer, se a gente leva apenas o cartão de crédito, a gente só leva apenas a possibilidade dele sacar aqueles R$75 por mês e não leva mais nada, eu acho que isso é retrocesso. Você tem que levar, junto a esse cartão de crédito, junto a essa abordagem que se faça na prestação de um serviço de assistência social, que é um direito social. Há muito tempo atrás, a assistência social era considerada e era tida e era prestada como um favor, como um benefício, como uma caridade, como uma concessão, portanto, numa dimensão individual. É o indivíduo com fome, é o indivíduo desempregado, é o indivíduo que está devendo o aluguel da casa, é o indivíduo que não tem condições de pagar o gás de sua casa, do fogão, é o indivíduo que não pode comprar o seu remédio, é o indivíduo. E aí você individualiza o problema, você individualiza a resposta a esse problema e você perpetua esse problema. Por isso que o Bolsa Família, que é um programa do Estado, um programa necessário, sobretudo naquelas regiões mais pobres, que o básico, que é o alimento, cada dia, né, não está garantido, é necessário garantir. Né? Mas isso, enquanto direito, não pode ficar só nisso. E tem que vir acompanhado, primeiro pela consciência de que aquilo não é um benefício, não é um favor, não é uma caridade, que é uma marca muito forte na nossa cultura profissional, na nossa origem profissional, na nossa formação profissional, é trabalhar com os pobres. Por isso que é uma profissão que não tem prestígio,
paga-se mal a ela, né? E é meio o patinho feio entre as profissões, né? Mas é uma atividade que tem um potencial político enorme, pela relação dele com as vítimas do processo de exclusão social, né? A maioria que é excluída numa sociedade desigual, de desigualdades, fruto de um modelo econômico de determinada forma. É um modelo que concentra renda, concentra riqueza, se apropria de grande fatia da riqueza produzida pelo trabalhador que está precisando daquela assistência social hoje. Então, essa compreensão, ela tem que fazer parte da nossa análise, caso a caso, daqueles casos que chegam a nós. Mesma coisa no atendimento no serviço de saúde, a vulnerabilidade de alguém que procura uma assistência médica, uma assistência hospitalar, uma assistência, vem encarregada, né, de aspectos sociais, de carências sociais, de problemas familiares, de problemas familiares, a violência doméstica, por exemplo. É uma carga pesada nos problemas de saúde da nossa população, sobretudo da mulher. É uma tragédia a violência contra a mulher nesse país. A cada 2 horas, a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência dentro de casa. A cada dia, 10 mulheres são assassinadas dentro de casa. É uma tragédia. Mas por que se dá isso? Porque o contingente de mulheres, que somos a maioria da sociedade, somos 52% da sociedade, e somos também 52% dos eleitores, nós somos subrepresentadas nos espaços de poder. Nós somos menos de 9% na Câmara, somos 10% no Senado. E pensa isso nas outras instâncias de poder, eu estou falando só do poder legislativo. Se você traduz isso nas espaços de poder executivo, judiciário e outros tantos poderes, nós somos subrepresentados. Pensa isso para o negro e para a negra, é o mesmo nível da população, esse contingente, igual ao de mulheres, e também são subrepresentadas, mais ainda do que nós mulheres, nos espaços de poder. E pensa no índio, não tem um índio nesses espaços de poder representados. Portanto, há um déficit de democracia em nosso país. É um déficit político em nosso país, fruto de uma organização econômica, de uma organização política, de uma organização social que contribui de forma decisiva para a exclusão social, né? Para a pobreza, para o desrespeito à dignidade humana, aos direitos humanos, aos direitos sociais, à cidadania de um modo geral. E dentro do espaço urbano, isso se amplia numa dimensão, né, ilimitada. E aí sim, as agressões ao ser humano, a violência da convivência humana se expressa de uma forma aguda, perversa. Aí vem a violência, né, policial, vem a violência contra, quer dizer, do tráfico, né, da disputa na sociedade, sobre as mais variadas formas. São as várias expressões de violência nos grandes centros urbanos, né, e que são resultado de uma realidade estrutural. Não é por acaso que São Paulo, outros grandes centros urbanos, apresentam esse nível de violência, esse nível de tragédia humana, esse nível de abuso aos direitos humanos. Uma mulher que acorda de madrugada para pegar o filho, levar para a creche de madrugada, amontoar. Já vi mulher pondo o filho pela janela do ônibus para poder ela tentar entrar por aquela madrugada até chegar à creche, com o tempo de ela chegar no trabalho, e aí no final do dia ela tem que voltar, pegar a criança, de novo, fazer aquela via sacra. Quando chega em casa tem que fazer ainda o jantar, e lamentavelmente o machismo não ajuda que o homem também divida os encargos pela vida da família. E aí vem a violência cultural, a violência ideológica, na discriminação contra a mulher, na discriminação contra o negro, na discriminação contra o idoso, na discriminação contra a criança. Quer dizer, é uma tragédia humana, é um fracasso da sociedade, dos governos, né? Essa tragédia que é a realidade urbana em nosso país. E diante disso, o que fazer?
É a grande pergunta a se fazer. E essa pergunta, a resposta não tem outra senão a resposta é política. E tem que resgatar o sentido da política na sociedade. E, lamentavelmente, se reduziu o conceito de política a partido e a político. E política é muito mais que isso. A política é quando a comunidade se reúne para garantir uma canalização de um córrego que está entrando esgoto dentro da casa das pessoas. É política quando a comunidade se reúne para exigir o asfalto, para não ter, quando sai no dia de chuva, né, levar 2 sapatos, 2 roupas, para poder trocar no meio do caminho para chegar, né, de forma minimamente decente no trabalho, porque a lama não deixa, quer dizer. E a violência, a segurança, não tem certeza que chega em casa e muitas vezes o marido tem que esperar no caminho, ou se é que tem um filho para pegar, fica arriscada não chegar em casa. Isso não é vida. E, lamentavelmente, isso é uma indicação da falência do poder no país, da política no país. E a gente tem que resgatar a importância da política, a necessidade da política e o caráter prioritário da ação política como condição de mudança, de transformação e de construção da cidadania na cidade, consequentemente a construção do urbano, a construção da... E é o espaço urbano que é o espaço da solidariedade, né? É o espaço da convivência próxima, é o espaço da troca de culturas, de afetos, né? Que é a vida humana, é nisso que se resume a vida humana. Então, nós estamos no ano eleitoral, não vim fazer campanha, hein? Não estou fazendo campanha. Só estou alertando que é uma conjuntura particularmente importante para a gente não cair mais, né, no equívoco que é dizer, não quero mais votar, não vou votar, vou anular meu voto, vou deixar em branco. Mas vocês podem dizer, mas não tem alternativa. Às vezes acontece isso mesmo. O quadro de candidaturas são... Mas por que são tão poucos candidatos confiáveis? Também tem uma falência, tem uma deficiência na sociedade. Nós não fazemos política, nós negamos a política, nós somos analfabetos políticos, como diz o Brecht. Quem não gosta da política, quem tem raiva de que gosta, não discute política e não quer saber de política, esse é um enorme analfabeto. Pior do que aquele que não sabe escrever, nem contar, nem ler. É o analfabetismo político. E a sociedade, a civilização, ela existe porque existe a política. E a política é das atividades humanas mais sublimes. Não precisa ser filiado a partido. Não precisa ser candidato a isso ou aquilo. Não precisa ser mandatário disso ou daquilo. Precisa ser cidadão, cidadã. O cidadão e cidadã tem uma dimensão política na sua vida. Tudo é política. Essa precariedade do transporte, essa precariedade do trabalho, essa precariedade da saúde, essa violência enorme, esse desconforto que existe na convivência humana, isso é política, ou é ausência de política. Mas se você não se assume como sujeito político e como um sujeito coletivo, que é como diz Hannah Arendt, aquela filósofa alemã, né? A ação política é uma ação de sujeitos coletivos. Portanto, ao invés de afirmar a individualidade, a política afirma o coletivo. A associação de seres humanos inteligentes, né, racionais, ativos, solidários e politizados, no sentido de promover, de participar, de influir na dinâmica da história. A dinâmica da história ela acontece com você, ou contra você, ou sem você, que é a espiral dialética da história. A gente queira ou não queira, a história vai sempre pela frente. Mesmo aqueles períodos da vida de uma sociedade que se imagina que parou tudo, não muda nada, e é eterno, quando menos você imagina, está destruída nas suas entranhas, né? Está ruindo nas suas entranhas. Quem viveu a ditadura militar de 64, eu vivi, né, e vivi do lado da resistência e da oposição, você tinha a sensação de que aquilo era eterno, que nunca mais ia mudar. E, no entanto, a dinâmica da história, ela é tão irreversível
ela não poderá deixar de existir, ela pode atrasar, mas quando atrasa, ela dá um salto violento e uma ruptura, que são os momentos revolucionários, de ruptura revolucionária. Isso é positivo. Imaginar que tudo muda, tudo se transforma. E se transforma numa perspectiva de futuro e de história, numa perspectiva de mudar as coisas para melhor. Depende do que a gente faça desse processo e de como a gente se coloca diante dele como sujeitos políticos e sujeitos coletivos. Portanto, a organização social, os movimentos sociais. E nós como sujeitos, não um profissional que fica de lado e o outro sendo objeto da nossa intervenção profissional. Não é por aí. Ambos são sujeitos numa relação dialógica, como dizia Paulo Freire, em que cada um ensina e aprende, cada um se ajuda e cada um cresce. E cada um. Então, é essa a dinâmica da história, é essa a dinâmica social, é essa a dimensão política da vida e é essa a grande motivação de se ter esperança. De se ter esperança. E a esperança não é aquilo ficar esperando que venha a chuva, como era a gente lá no Nordeste. Né? É esperançar, como dizia Paulo Freire. Esperançar. É um conceito dinâmico da esperança. A esperança buscando mudar as coisas, né? E a esperança é uma energia positiva, né? É um vírus. A esperança é um vírus. Como o desânimo e a desesperança também é um vírus. A desesperança, o desânimo, o desalento, ele contagia. Você chega perto de alguém que está infeliz, que está triste, que está desanimado, que está querendo morrer, aí você contagia. Até você romper, você tem que se defender disso. Essa doença, esse é um vírus perigoso. Ao mesmo tempo, a esperança é um vírus positivo, ele contagia, ele mexe em você, ele soma força, energia, ele gera movimento. E gerar movimento gera ação. E a movimento e ação é mudança. Seja em que direção for. Mas como nós somos seres inteligentes e racionais, a direção se dá sempre no sentido que nós determinamos. Seja que sentido for. Dentro do exercício da liberdade, que é o que define, o que caracteriza, entre outras coisas, o ser humano. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, como provocação para a gente começar agora a conversar.